Salve, salve, família. Vamos para mais um videozinho aqui. Vamos ver as notícias do Flamengo e Cruzeiro para o confronto de amanhã. Que o Flamengo pega o Cruzeiro no Maracanã. E vamos ver o que que as notícias, o que que os jornalistas estão falando a respeito desse jogo. Vamos ver o que que cada um acha do seu clube. Por exemplo, aqui temos aqui os jornais aqui que é mais puxado para o Cruzeiro e temos jornais aqui mais puxado para o Flamengo. Vamos ver o que cada um fala aqui em relação aos clubes, beleza? Então vem comigo, vamos acompanhar as noticiários do jogo de amanhã do Flamengo e Cruzeiro, beleza? Tamo junto. Nós falamos aqui, no Atlético joga hoje e depois de amanhã, quem joga é o Cruzeiro. É semana de jogão de bola. O Brasil vai parar para ver, um jogo que chama muita atenção, pelo que ambos vêm fazendo na competição, pela distância na tabela, porque o Cruzeiro ganhou no turno e ganhou com autoridade. E aí vai visitar o Flamengo na quinta-feira no Maracanã. Eu falei agora que eu manteria o Atlético, a base do Atlético, que deu o mínimo encaixe contra o Mirassol, manteria para hoje. E a pergunta que eu faço, dentro da medida do possível, mantemos também o Cruzeiro para o jogo de quinta-feira ou faz alguma mudança? Porque o torcedor pede o Arroio, aliás o Sinisterra volta, o torcedor pede o Arroio pela direita, e aí, muda ou não muda, Valuzeiro? Cara, eu não mudaria, em que pese a partida que o Wanderson, não somente o Wanderson, né, fez uma partida tecnicamente abaixo, os próprios laterais, o Christian também, por uma questão de ritmo, né? O Jardim falou na entrevista coletiva após a derrota para o Vasco, Sinisterra, o Arroio, o Rian ainda que não estreou, né? O volante, esses jogadores, eles estão, o Cauã Moraes, o lateral direito que também não fez a sua estreia, esses jogadores, eles estão em um ritmo bem distante daquele do ideal. E essa partida contra o Flamengo, para o Cruzeiro ter a possibilidade de vencer igual venceu no primeiro turno, é necessário que o Cruzeiro tenha posição física que teve na maior parte dos jogos até então. E eu estava até pegando o Cruzeiro contra o Mirassol, quando empatou lá no interior de São Paulo, foi um Cruzeiro com 4 desfalques, né? A zaga naquela oportunidade foi formada por Fabrício Bruno, Vidalba, foi o Cauã Prates na lateral esquerda, o Jonathan Jesus foi improvisado pela lateral direita naquela oportunidade, o William e Fagner não estavam disponíveis. O meio campo teve Lucas Silva e o Wallace sendo titular, o Christian não estava, foi Wanderson e Eduardo, Matheus Pereira e Caio Jorge. Mesmo com essa formação, o Cruzeiro foi capaz de colocar aquele ritmo de 15, 20, 25 minutos muito intenso. Eu acho que o Flamengo é uma equipe que fica extremamente incomodada quando o adversário fisicamente tenta se impor, até porque ele não está acostumado com isso. No Maracanã, a maior parte, 95% talvez dos times que vão até o Maracanã jogarem contra o Flamengo, são linhas muito baixas, o Flamengo construindo com muita capacidade de espaço desde lá de trás. Eu acho que uma possibilidade de vitória, de igualar realmente dentro do campo, como a gente viu aqui no Mineirão, para mim o Cruzeiro foi superior, o gol vem no finalzinho, mas o segundo tempo inteiro do Cruzeiro é bem superior ao Flamengo, vai passar por essa questão. Então, mais até pela questão física, HG e colegas, acho que eu começaria com o time só promoveria a volta do Vidalba no lugar do Jonathan Jesus e de resto o mesmo Cruzeiro que tem sido escalado na maior parte dos jogos. Ô HG, eu tô bem confiante para esse jogo de quinta-feira, mas bem confiante mesmo. Por quê? Cara, o Flamengo nos últimos jogos ele demonstrou uma certa fragilidade. Instabilidade. E instabilidade. O Flamengo foi mal para mim contra o Estudiantes. O Flamengo não foi tão bem contra o Corinthians. No primeiro tempo tomou um vareio. E que pese o Cruzeiro ter ido mal na partida contra o Vasco no fim de semana, no sábado passado, eu tô confiante. Eu acho que o Cruzeiro sai com um a zerinho de lá hoje. Uma vitória. Hoje não. Desculpa, não, gente. Se quiser, a gente antecipa para hoje. Na quinta-feira, não, melhor que seja. Eu prefiro quando os dois jogam em dias diferentes. De igual é uma porcaria. Também tô então, eu tô muito confiante na vitória do Cruzeiro na próxima quinta-feira e acho que esse time tem condições, sim, de sair de lá com um triunfo. Para mim, o Cruzeiro sai fazendo 6 pontos em cima do Flamengo nesse Campeonato Brasileiro. Ô, Valu, Oi. Pensando de modelo de jogo, você imagina um Cruzeiro próximo do que foi o jogo contra o Fluminense lá no Maracanã? Cara, então, esse é o habitual modo do Então, Cruzeiro. você acha que dá para fazer isso? Eu fiquei surpreso naquele jogo contra o Fluminense. O Cruzeiro parecia que estava jogando dentro do Mineirão.
tomou total iniciativa do jogo. Eu acho Você que acha Rapaz, que é no Maraca possível é fazer difícil, isso hein? contra esse Flamengo? Eu acho que é possível, porque o Cruzeiro fez aqui no Mineirão. Eu Não, sei fez que é um no outro Mineirão, é momento da diferente, né, mano? Agora temporada. no Maracanã é Daqui a diferente. pouco a gente não sabe, a gente tem visto o Flamengo outro rodar um clima. pouco mais o elenco. Talvez a fatura que o Jardim citava no meio do ano dos times que foram para o Mundial possa estar chegando daqui a pouco, mas principalmente pelo modo do Cruzeiro. Eu acho que contra o Vasco da Gama, o Cruzeiro, além de não ter conseguido jogar tecnicamente o que gostaria, o Diniz tem mérito na forma que mudou. O Vasco não foi o Vasco do Diniz, o Diniz mudou, quem diria, a sua maneira para jogar contra o Cruzeiro. Mas tem uma coisa também, até que o Fabrício fala, né? O Cruzeiro acabou entrando no ritmo do Vasco. Eu acho que se o Cruzeiro tentar entrar na questão de ser mais uma equipe do Maracanã que fique postada, e não é característica do time do Jardim, porque ele sempre fala, já tivemos capacidade de jogar no Maracanã, no Nilton Santos também, o Cruzeiro teve essa capacidade de ir para cima do Botafogo e fazer 20 minutos muito fortes, uma possibilidade de vitória por isso, Elton. Eu não creio num Cruzeiro, quem sabe ser mais reativo contra o Flamengo. Cara, não funciona. O Valu está chancelando a opinião do Elton. Isso é um acordo. Não, ele Chancelando, perguntou. chancelando. Ele Eu fiz uma perguntou. pergunta, chancelando. Se o Valu falou, para mim está falado. Não, Elton não. Novaes chancelando Não, a não. opinião Eu dele. sou com a sua- jornalista, não chanceler. Chancelando a Sou opinião dele jornalista, não chanceler. com o seu embasamento. Não. Ele fez uma pergunta e é normal nesse programa termos perguntas, O jogo de discussões e quinta-feira, afins. eu vou falar uma coisa aqui, eu sei que muita gente vai pensar de outra maneira, o mas apagador para universal. para mim é uma verdadeira decisão. Porque se o Cruzeiro vence, como o Thiago está falando, o Cruzeiro deixa mais aceso do que nunca essa disputa pelo Campeonato Brasileiro, mas se o Flamengo vence, ele dá ali um banho de água fria nas pretensões do Cruzeiro, vejo abre eu, 7 pontos que com um jogo a menos. abre uma vantagem muito grande. O Flamengo está muito regular, está conseguindo vantagens e placares fora. O jogo contra o Corinthians fez um primeiro tempo muito bom, que eu imaginei que o Flamengo poderia perder ali. E o Flamengo tem um senso de reação que chega a impressionar e irritar, inclusive, em alguns momentos, quando você vê a rapidez de troca de passe e você vê a qualidade que os caras têm de chegar e pegar, de repente, um cara no banco e ele entra e fala, pô, muda. Então, assim, eu acho que é um jogo complicadíssimo, é Maracanã lotado, mas se o Cruzeiro vence, como o Thiago falou, é uma baita vitória, porque o campeonato fica ali mais do que aberto, ele fica muito embolado. Agora, se o Flamengo vence, aí, gente, me desculpa, mas aí o Flamengo, pra mim, já fica ali com a mão na taça. Lembrando que assim, não tem ducha de água fria pra mim, tá? Eu discordo também do Breno. Ducha, eu também acho. Porque você não acredita muito no título, né, Valor? O objetivo do Cruzeiro, eu só não vou colocar algo que o Cruzeiro colocou graças à sua excepcional campanha e ele habilitou o direito de brigar pela taça, eu não vou colocar de lado que o objetivo é um banho de água fria. O Cruzeiro segue muito forte para conquistar o seu objetivo, mesmo que venha perder para o Flamengo. A sequência do campeonato, o Cruzeiro recebe o Sport, então assim, pode ser que, em definitivo, seja um marco muito importante para que o Cruzeiro não consiga caminhar na disputa do título até o final. Mas não tem ducha de água fria, na minha opinião, não tem. E o Flamengo pega o vice-líder do Campeonato Brasileiro, porque, nesse momento, Flamengo tem 54, Cruzeiro 50, Palmeiras 49. O Flamengo tem um jogo a menos do que o Cruzeiro e 4 pontos a mais. Agora, é um Cruzeiro que nos últimos 5 jogos, Mauro, teve uma derrota e 4 vitórias. O Cruzeiro perdeu, o seu último jogo, mas teve 4 vitórias. É um adversário dificílimo, claro, nem deve jogar, mas tem ali o elemento Gabigol, se eu não me engano, é o primeiro jogo do Gabigol contra o Flamengo no Maracanã, Mauro? Desde que saiu do Flamengo, sim. É o primeiro jogo do Gabigol contra o Flamengo no Maracanã. Ele fez aquele gol no último minuto de pênalti no Mineirão. E agora tem o primeiro confronto do Gabigol contra o Flamengo diante da torcida do Flamengo, Até porque no aniversário do Gabigol deu polêmica, que o Flamengo deu parabéns e ele escreveu uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Mais uma polêmica que passou batida. Esse primeiro confronto já deve ser banco, porque o Caio Jorge é titular absoluto. E o Flamengo, Mauro,
É favorito ou é um jogo muito igual? Eu acho que é favorito por ser no Maracanã, né? Eu acho que o mais relevante nesse jogo é a situação do Cruzeiro. O Cruzeiro, ele não pode perder esse jogo. Se ele perder, ele praticamente sai da disputa pelo título. Vai ficar 7 pontos atrás do líder. E com um jogo a mais, ou seja, esses 7 podem virar 10. Vai ficar muito difícil, né? Ele não teria mais confronto direto com o líder do campeonato, em caso de derrota. E é uma distância muito grande, né? Ele teria que depender aí de tropeços do Flamengo e do Palmeiras, né? Que ele ainda vai enfrentar, jogando também em São Paulo. Ele venceu os dois jogando em Belo Horizonte no turno. Então, para o Cruzeiro, o jogo tem, de fato, assim, um caráter decisivo. Para o Cruzeiro. Uma derrota coloca o Cruzeiro muito distante da possibilidade de ser campeão brasileiro. Então, esse jogo é um jogo bem relevante, bem importante. Se o Palmeiras vencer o Vasco, o Flamengo vencer o Cruzeiro, a tendência é os dois ficarem ali na briga, né? Porque aí o Palmeiras fica a uma distância de 5 pontos, né? Mas com um jogo a menos, que pode cair para 2, se ele vencer o jogo atrasado, que ele vai disputar agora contra o Juventude em casa na data FIFA. Então, a partir da data FIFA, a partir dessa disputa, o jogo vai ser no dia, acho que 11, o Palmeiras vai ter o mesmo número de jogos do Flamengo, os dois com só um jogo atrasado. Vai ficar até mais fácil visualizar a situação dos dois no campeonato. E o Cruzeiro precisa, pelo menos, não perder. O empate não é muito bom, não, mas a derrota é terrível. A derrota praticamente afasta o Cruzeiro. Fica com chances meramente matemáticas, acho, se ele for derrotado pelo Flamengo. Lembrando, 4 pontos atrás, se perder, fica 7, com um jogo a mais. Isso significa que o Flamengo poderia abrir, em tese, 10 de vantagem. O jogo atrasado do Flamengo é contra o Sport. Provavelmente vai acontecer na data FIFA de novembro. Isso significa que até lá o Sport pode estar rebaixado. Ele está hoje a caminho da segunda divisão, né? Mas até novembro, se ele perder jogos aí, como não tem sido muito feliz, o Sport pode estar matematicamente, ou quase isso, rebaixado, virtualmente rebaixado. E seria o adversário do Flamengo em novembro na data FIFA, que é o mais provável. Porque se o Flamengo e o Palmeiras, um deles fosse eliminado da Libertadores, a CBF teria como encaixar os jogos atrasados, né? Pelo menos esse outro jogo atrasado, nos meios de semana de Libertadores. Mas os dois avançaram. Então não vai ter data. Vai ter que jogar na data FIFA, tudo indica. O Palmeiras um jogo atrasado contra o Santos, fora de casa, e o Flamengo um jogo com o Sport, também como visitante. Esses jogos deverão ser em novembro na data FIFA. Mas o Palmeiras já vai ficar agora com o mesmo número de jogos do Flamengo e um só a disputar, né? A menos, ou seja, a disputar em relação ao Cruzeiro. Voltando àquele nível de atuação que vinha... O jogo amanhã, eu quero te fazer uma pergunta. Onde o Cruzeiro pode incomodar esse Flamengo, Samuca? Ô, CJ, eu acho que primeiro é o Cruzeiro voltando àquele nível de atuação que vinha tendo, né? Competindo muito, sem achar que vai vencer o jogo de qualquer jeito, né? Esse é o primeiro ponto. E acho que o primeiro tempo do Flamengo lá contra o Corinthians é um exemplo do que dá para explorar. Flamengo, tá todo mundo olhando esse lado do por Flamengo mais que aí, tenha um baita time, tempo, né? Muita qualidade ali, os volantes, Saúl e Jorginho, não sei se ambos vão começar, mas o Flamengo tem uma certa dificuldade para defesa ali, né? Não é que tem. São bons zagueiros, o Pereira e o Ortiz. O meio de campo vacilar. Mas o que o Corinthians encontrou ali de espaço para jogar foi uma coisa que me surpreendeu. Claro que teve o Flamengo voltando lá da Argentina com desgaste. Em casa é uma força muito grande, pouquíssimos gols que levou, inclusive. Mas é jogo grande, né? Não dá para desconcentrar em nenhum momento. Eu espero que seja o Cruzeiro aí que a gente viu contra o Botafogo no Rio, contra o próprio Fluminense no Rio. Um Cruzeiro de transição rápida e muita pegada ali para marcar, CJ. Boa, meu garoto. Aqui, tá rolando o Mundial Sub-20 lá no Chile. Fator Gabigol, Vamp. Gabigol enfrentando o Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras que vão enfrentar o Flamengo no Maracanã, Vamp. E outra, fator Gabigol, Vamp. Gabigol enfrentando o Flamengo pela primeira vez no Maracanã. Tem um peso ou hoje perde muito esse peso pelo Gabigol ser banco no atual Cruzeiro? A história dele já foi contada lá no Flamengo, isso ninguém vai apagar. Está vivendo outro momento, está em outro clube, outra agremiação, né? Está lá no banco. O fator é os dois times mesmo, não vejo assim um atleta individual. Né? Você vê o Arrascaeta, teve história no Cruzeiro, hoje aí do Flamengo, tudo com
Ou no Cruzeiro também, agora está no Flamengo ganhando títulos. Em termos de pontuação, é o que o Bruno falou, né? Isso é que vai pegar muito, porque você falou a sequência de jogos do Flamengo. O time grande tem que estar nisso aí mesmo, pô, disputando. É bom estar que nem o Santana a semana toda sem fazer nada, jogando uma vez por semana. O time grande tem que estar ali mesmo, brigando para disputar títulos, pegando adversários difíceis. E se ele passa bem aí desses adversários tudo aí, é capaz de ganhar até o brasileiro com rodadas de antecedência. Porque os adversários mais difíceis do Flamengo vai ser essa sequência aí, Cruzeiro e Palmeiras. E Bahia. Tem um Bahia do Cruzeiro, Bahia, Botafogo e Palmeiras a sequência. Nossa Senhora. Bahia e Botafogo fora, Cruzeiro e Palmeiras em casa. Bom, família, é isso aí. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho. Até a próxima. Valeu. Tamo junto.